Defesa Ninzo-Índia variante bispo G5, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Chegamos à defesa Ninzo-Índia. A ideia é cravar o cavalo, ganhando controle das casas centrais, em especial E4 e D5. Em algumas situações, após a troca, dobra os peões C, quando as negras passam a jogar por um bloqueio. Bispo G5 é uma das variantes, em alguns livros, conhecida como variante Leningrado. As brancas desenvolvem e procuram incomodar as negras com a cravada em G5. O problema é que a ala do rei fica completamente sem desenvolver. E após, por exemplo, H6, elas podem jogar bispo H4, vai ser uma espécie de defesa Ragozin do gambito da dama, depois de D5, por exemplo, com o bispo já colocado em H4, ou depois da troca ganhar o par de bispos, também uma vantagem. Aqui nós vamos ver um outro esquema que o Karpov usa para combater esse sistema usado pelas brancas. Joga C5, ataca o centro, abrindo a diagonal para a dama, preparando a pressão em cima do cavalo de C3, já que o rei vai demorar a sair do centro. Depois de D5, nós vamos acompanhar a partida Tillman e Karpov em Amsterdã, 1976. D6, E3, agora o bispo já não volta mais para descravar o cavalo de C3. E toma D5, C toma D5, cavalo de B D7, protegendo o outro cavalo, bispo D3, dama A5, cavalo de G E2. Agora que as brancas conseguiram liberar o roque, mas a pressão na diagonal A5 E1 permite cavalo toma D5, e depois de roque, bispo toma C3, B toma C3. Aqui tem alguns golpes táticos interessantes. O Karpov jogou C4, protegendo o cavalo de D5, porque se ele jogasse cavalo E5, por exemplo, parece um lance lógico, ataca o bispo, libera o outro bispo, leva o truque, bispo toma H7. Claro que depois de torre toma H7, dama toma D5, e as brancas estão melhores. Jogou C4, depois de bispo F5, F6, cavalo D4, ameaça dama H5. Não é bom permitir, por exemplo, se cavalo C5, dama H5 cheque, rei A7, bispo toma C8, G6, dama H6, rei F7, as brancas estão melhores. Claro que as negras tinham que defender contra dama G7. O Karpov jogou simplesmente cavalo E7, depois de bispo toma D7, bispo toma D7, bispo F4, dama D5 é perigoso por causa de dama D1. E agora, depois de bispo C6, cavalo toma C6, dama toma C6, torre D1, a coluna D está aberta para pressionar o peão atrasado. Então Karpov preferiu jogar roque de uma vez, deixando cair o peão de D6, devolvendo o peão de D6. Torre de F E8, torre B1, B6, bispo toma E7, torre toma E7, cavalo B5. Aqui bispo B5 toma B5 seria um grande erro, por causa de dama D5 cheque. Claro que depois que tirar o rei, torre toma bispo, torre C8, cavalo D6, torre C7, torre B4, bispo E6, dama F3, dama D5, dama toma D5, bispo toma D5, e as negras equilibradas sem muitos problemas. Depois de torre D1, bispo E6, torre D4, torre de E D7. Agora as negras preparam para expulsar o cavalo. F3, CF8, cavalo B5, torre C5,
não torre toma D7 agora, devido a bispo toma D7, cavalo toma 7, torre A5 prende o cavalo, combinação típica, cavalo no canto, A4, A6, cavalo A3, torre toma D4, C toma D4, torre C6, cavalo C2, A5 atacando a torre de B4, torre B2, rei E7, D5, bispo toma D5, cavalo D4, aqui torre D6 seria um erro grosseiro, por causa de cavalo F5, cheque, ataque duplo, e depois de torre C5, torre toma B6, H5, parece que o Karpov aqui deixou de aproveitar o peão C, mas não, depois de C3 segue E4, bispo A2, torre B7, cheque, rei D8, cavalo E2, C2, cavalo C1, bispo E6, rei F2, bispo D7, rei E3, e as bancas conseguem controlar o peão. Por isso que jogou H5, depois de rei F2, rei D7, H4, rei C7, torre B1, rei D7, torre B6, rei C7, torre B1, rei D7, e acordaram o empate em Timman e Karpov.